há um tempo atrás estava tendo aí uma falação em relação à escala de trabalho, né? A famosa escala 6 por 1. E eu tô vendo algumas pessoas voltarem a falar disso e tal, né? Até porque tem algumas empresas oferecendo a escala aí de 5 por 2, né? Ouvi essa semana. E, né, a questão vem essa questão aí de você sair do CLT, trabalhar para si mesmo e tudo mais, né? Só que eu vou falar aqui, na minha opinião, claro, mas uma realidade que ninguém conta, né? Todo mundo, obviamente, sonha em ter o seu próprio negócio, sonha em ter aí a sua liberdade financeira, e com isso, né? Muitas pessoas querem sair, né, do CLT, migrar do CLT para montar o seu próprio negócio e tudo mais, né? Só que assim, eu vou falar aqui a realidade por trás disso, né, no que eu vivi. Porque eu durante muito tempo trabalhei de CLT, né? Acho que o maior tempo que eu fiquei com carteira assinada acho que foi 4 anos e meio, quase 5 anos, mais um pouquinho, acho que teria o direito ao PIS, né? Eu acho. Mas enfim. E depois que eu saí, né, desse emprego, que eu fiquei bastante tempo, eu até demorei bastante tempo para arrumar alguma coisa, arrumava um bico ali ou outro, até um serviço às vezes, igual eu arrumei já numa sorveteria, mas era mais época só do verão, depois não precisou mais. Então, a partir disso, passou um tempo, eu comecei a cortar cabelo, né? Virei barbeiro e na barbearia mesmo ali, depois que eu abri, eu comecei a botar algumas coisas para vender e tudo mais, né? Só que o que acontece, pessoal? Eu não estou reclamando de forma alguma. Ter o seu próprio negócio, na minha opinião, sempre vai ser a melhor opção. Você ser o empresário, você ser ali o dono, né? Você ser a pessoa que emprega. E eu gosto disso. Só que a realidade por trás disso é bem mais complexa, né? Porque enquanto você é CLT, por mais que você trabalhe numa escala 6 por 1, para folgar um dia apenas na semana, né? E muitas vezes nem é bem assim, né? Igual eu já trabalhei numa escala que eu trabalhava, né? Só folgava um dia na semana, porém eu no domingo saía meio-dia, então tem essas questões de horário também, né? Horário comercial e tudo mais, dependendo de onde você for trabalhar, obviamente, né? Então, ó, vou listar aqui só algumas coisas que eu trabalhei. Já trabalhei, né, na produção de sorvete na sorveteria, já trabalhei de garçom, entendeu? De noite, já trabalhei na lanchonete produzindo pizza. E todos esses eu folgava apenas uma vez, né? E apenas de garçom, né, que no caso era somente alguns dias, acho que era de quinta a domingo. Mas é porque o local não abria, né? Nos outros dias. Então, o que acontece? A real é que hoje, né, desde quando eu comecei a ter o negócio, eu trabalho muito mais do que eu trabalhava quando eu trabalhava para os outros, né? Porque no caso eu tenho que me preocupar com o aluguel, eu tenho que me preocupar com a luz, né? Isso se você tiver uma casa que também paga o aluguel, né? Ou no mesmo que eu não pague, mas se você vai ter a luz e a água para pagar, então a conta virá dobrada, né? Dobrada no sentido de duas contas, né? Geralmente a conta do comércio vem muito mais alta. Vou dar um exemplo aqui. Eu paguei R$ 198 de luz nesse último mês, né? Uma diferença de R$ 100, ou um pouco mais aí em relação aqui em casa. Então, tem essa preocupação, tem a preocupação de repor mercadoria, de repor equipamento às vezes que dá algum defeito, de repor outras coisas também que usa no dia a dia do trabalho, né? Questões burocráticas em relação à prefeitura, documentação que tem que pagar, né? Eu não tenho funcionário, mas se tivesse eu teria que fazer todos esses trâmites, né? Tem a questão de declaração que você tem que fazer, independente de quanto você fatura, e você tem que fazer uma declaração anual. Você tem que ter ali pelo menos o básico de uma contabilidade ali, né, do seu comércio.
inúmeras coisas que a gente precisa fazer para poder tocar um negócio, independente do negócio que seja, principalmente se for um negócio na rua. Como eu disse, que você paga aluguel e tudo mais, né? Quando você faz algo em casa, é um pouco melhor, né? Mesmo assim, você tem que saber administrar, tem que ter as preocupações ali diárias, né? Se você produz algo de comer, tem que estar sempre repondo mercadoria para poder continuar fazendo, né, o serviço. Por exemplo, lá no meu trabalho, se eu tenho a luz cortada, por exemplo, eu não consigo trabalhar, não, ou seja, eu não consigo fazer mais dinheiro para conseguir pagar a conta. Enfim, no CLT, né, ou algum trabalho que seja para uma outra pessoa, né, eu não seja o dono, eu vejo que, né, lógico, a gente tem essa escala massiva, né, porque no comércio, num dia que você quer fechar, você fecha. Obviamente isso é muito ruim, porque o comércio precisa ficar aberto, né? Eu costumo até falar que a escala do comerciante é 7x7, porque é o trabalho o tempo todo, e quando você não abre às vezes o comércio, você tem que estar em casa fazendo uma conta, fazendo alguma outra coisa ali em prol do seu trabalho. E na escala, né, convencional assim, de trabalho, né, quando você é CLT, você só precisa ir no seu horário, sair e pronto. Não precisa se preocupar com mais nada em relação à empresa. Isso são os donos, são os outros funcionários que vão se preocupar. Então tudo tem a sua vantagem e a sua desvantagem, né? Então, geralmente o comércio, por exemplo, o aluguel é muito caro, bem caro. É o dobro de uma casa, né? Então, para você se manter num comércio, é complicado, não é impossível, é muito possível. Só que você tem que ralar bastante. Eu falo, você rala muito mais. Você ser dono do seu comércio, você rala muito mais. É muita bateção de cabeça para poder dar certo, para o negócio realmente te dar lucro e dar certo. A maioria aí das pessoas, né, que a gente vê que está bem sucedido, que tem o seu próprio negócio, que a gente vê às vezes curtindo, aproveitando, né, comprando bens materiais e tudo mais, a pessoa ralou já pra caramba para conquistar aquilo. Ela tem um negócio dela, mas ela rala pra caramba, paga funcionário, entendeu? Paga a luz cara, entre outras coisas, entendeu? Então é difícil manter. E uma coisa que eu digo é que muitas vezes a empresa tem o dinheiro e o patrão não. Porque quem administra de forma correta mesmo sabe que a maior parte do dinheiro fica na empresa, para poder voltar para a empresa e lá na frente você conseguir colher esses frutos, né, desse lucro que você teve. Então, administrar não é fácil, ter uma empresa não é fácil. Às vezes você precisa colocar numa balança, assim como eu às vezes coloco, no que compensa mais. Se é você fazer alguma coisa, mesmo que seja para alguém, mas que vai te dar às vezes um pouco mais de tempo, né? Porque muita gente reclama dessa escala convencional de não ter tempo, né? Ser muito cansativo e tudo mais. Mas você ter seu próprio negócio, dependendo da proporção que tomar, você vai trabalhar muito mais, muitas vezes 12 horas por dia, tá? Então eu gosto de colocar na balança, porque se às vezes eu vou trabalhar um pouco menos, né, ou até que seja um pouquinho mais, mas eu vou ter mais tranquilidade, menos preocupação em mais dinheiro, coloca na balança e vê. Às vezes não é vergonha a gente voltar pro CLT e tudo mais. E o que eu penso é o seguinte: até para você fazer um negócio bem estruturado, um negócio seu, você precisa levantar um dinheiro, e muitas vezes a gente precisa fazer o que não quer para chegar no local que a gente quer. Então, se eu quero criar uma estrutura melhor para fazer um investimento, e esse investimento me retornar um valor que me deixa tranquilo, que eu posso ter pessoas para trabalhar, ao invés de eu ter que ficar 12 horas no serviço, por exemplo, é melhor, né? Então, às vezes a gente abrir mão para ganhar um pouco mais ou melhorar a situação, para poder, quando você voltar a mexer com algo, com um negócio próprio, né, você fazer e começar bem estruturado. Que muitas vezes a gente quer uma renda extra e começa no perrengue, né? O negócio é começar, de alguma forma é começar. Mas, como eu disse, eu já estou meio calejado, 6 anos já que vai fazer de comércio. Então chega um momento, igual, ainda mais cidade pequena aqui, todo mundo
vê às vezes o seu negócio crescer, monta algo igual, perto de você ou longe, não importa, mas monta. Então, o comércio é assim, né? A gente precisa disso para poder aquecer o comércio, só que a gente tem que ser esperto, né? Ser esperto para poder não ficar naquela mesmice. Às vezes você vai continuar ganhando um determinado valor ali, vai estagnar nesse valor e às vezes não vai ver crescimento, né? E o que eu sempre falo, independente se você tem o seu negócio, faça algo a mais, né? Ah, eu tenho uma barbearia, então eu posso fazer o que a mais para ganhar mais além daquilo? Tem uma outra fonte. Ah, vamos fazer um licor, ah, vamos fazer um sacolé para poder vender agora, né, cara? Não estamos mais no verão, mas tá calor, pelo menos aqui. Tem inúmeras formas de a gente ter um extra, inclusive você que é CLT, tem formas de você ganhar um pouco a mais. Se às vezes o problema também é o salário, faça algo a mais, né? Eu lembro que há um tempo atrás era muito assim, né? Quando eu era criança eu via muito isso, inclusive minha família fazia muito isso. Mesmo que alguém da minha família, meu tio, por exemplo, recebia só um salário, ou minha avó somente aposentadoria, eles faziam aquilo multiplicar, triplicar. Entende? E de forma simples. Minha avó fazia, comprava pano de prato, tricotava em volta do pano de prato e vendia, né? Então era uma forma de ela aumentar a renda dela e ela usava o dinheiro da aposentadoria, se eu não me engano, para poder comprar, né, os paninhos de prato, o seu material para fazer e multiplicava esse dinheiro. Então não tenha medo. Às vezes você ganha um salário mínimo, 1.518 agora eu acho. E às vezes a conta, né, fica tudo apertado, não sobra dinheiro, às vezes falta. Mas às vezes você tem medo de fazer alguma coisa para poder gerar um a mais, né? Então vamos supor aí que você trabalha numa firma, cheio de peão, né, de obra. Só que você faz lá um sanduíche natural, sua esposa faz um sanduíche natural, um docinho. Imagina você levar aí umas cocadas para poder vender na hora do almoço na firma lá, entendeu? Com o próprio dinheiro que você ganha ali, né? Então isso é empreendedorismo, né, galera? Então não vou me prolongar muito aqui. É uma reflexão mesmo, uma visão, né, que eu queria passar para vocês sobre o CLT versus ser seu próprio patrão, né? Então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Caso não seja inscrito, se inscreva no canal, né? E ative as notificações, porque tenho postado vídeo com frequência. Às vezes alguns vídeos podem te esclarecer alguma dúvida ou te inspirar, beleza? Então fiquem aí bem, aproveitem aí a semana. Estamos ainda nessa quarta-feira, né? Dia 3, quarta não, na quinta-feira, dia 3. E é isso, pessoal. Fui.